Nós gravamos esse programa durante a 22ª Feira do Livro, que aconteceu em novembro de 2019, aqui em Bagé, para entrevistar o Cristiano Barbosa, que veio aqui lançar o seu livro mais recente, Nossas Lendas, de Pai para Filho. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Cristiano. Bom, tu é bem ligado ao tradicionalismo, né? Já a gente vê a tua identidade já, só em te enxergar. Queria saber quando é que começou essa tua relação com o tradicionalismo. Se foi uma coisa da tua família, já era ou não? Foi uma coisa que foi por ti mesmo? Primeiro, eu queria agradecer o convite, Fernanda, dizer que eu sempre estou disponível a falar de cultura, gosto de falar de cultura. A minha família é ligada ao tradicionalismo, eu iniciei no CTG com 6 anos de idade. Comecei na parte artística, minha família toda tem ligação com a parte campeira, Eu fui o único que desvirtuei, entre aspas, o caminho que fui para o lado da parte artística. Comecei a dançar com 6 anos, na invernada, na época era escolinha do CTG Porteira do Rio Grande de Vacaria, e desde lá não parei mais. Depois eu comecei, daí passei por todas as outras categorias, daí comecei a instruir como instrutor de dança, e há uns 6 anos atrás, instigado por um amigo meu até aqui de Dom Pedrito, ele não forçou, mas me incentivou a começar a escrever. E foi aí onde eu tive essa ideia, enfim. Agora, se Deus quiser, esse ano vai sair o 5º livro. Ele já está pronto, né? Só falta agora a questão de captação de recursos. Claro. Mas isso já é uma coisa que já vem de família, né? Uhum. E tu é natural de onde? Porque tu falou agora que foi em Vacaria, mas atualmente tu mora em Antônio Prado. Isso, eu sou natural de Vacaria. Eu fui para Antônio Prado dar aula no CTG, e isso em 1999. E daí lá acabei conhecendo a minha esposa, enfim, a gente casou e hoje eu já resido, eu moro em Antônio Prado, fazem 20 anos, tenho residência, tudo lá. Não tenho ideia de sair de lá. Mas a minha família, a minha ligação familiar é toda de Vacaria. Uhum. E em Bagé, é a tua primeira vez aqui em Bagé? Ou já conhecia a cidade? Eu já vim em Bagé 3 vezes, quando eu fiz parte da equipe técnica do MTG. Eu vim 3 vezes avaliar concursos artísticos aqui de alguns eventos que tiveram em Bagé. Mas é aquela coisa, eu chegava sábado à noite, enfim, ia pro hotel, iniciava a avaliar de manhã, acabava no domingo à tarde, eu ia embora. Eu não conhecia a cidade, né? Não conheço a cidade, na verdade, né? Uhum. Não tem nenhuma ligação, nem amigos aqui, não tem? Não, em Bagé não. Em Bagé não tem. Eu sou admirador de um escritor, enfim, compositor, que é o Heron Vaz Matos, aqui de Bagé. Né? Mas tem o Lisandro Amaral aqui de Bagé também, que é um cara que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho deles, as obras deles, mas assim eu não conheço eles. O Lisandro eu conheço pessoalmente, mas o Heron eu não conheço. Então, mas eu não tenho vínculo assim de amizade com... Sabe que a gente está na 4ª temporada do Papo Literário, eu acho que tu é a primeira pessoa que não tem nenhuma ligação com Bagé. Porque às vezes são pessoas que vêm de longe, muito longe, assim, mas a minha avó era de Bagé, ou a minha tia morou em Bagé quando eu era pequena e eu vinha pra cá, saber. Geralmente as pessoas têm uma ligação. Não, mas eu até posso dizer, infelizmente, eu não... E a questão assim, os meus familiares são todos da região serrana. Eu não tenho nenhum vínculo familiar com a região da fronteira. É engraçado, né? Bom, e tu tem uma lembrança de quando tu começou a te interessar por literatura como leitor ainda, assim? Foi assim, ó, Fernanda, foi depois de adulto. Eu cheguei a um determinado momento da minha vida que eu fiquei numa encruzilhada, eu não sabia o que fazer, porque eu fui militar por um determinado período, depois eu larguei a carreira militar e quando eu saí do exército, eu fiquei com aquela interrogação, agora eu vou fazer o quê? Porque até então eu só tinha estudado coisas relacionadas ao exército dentro do quartel. E quando eu saí para fora, né, não tinha mais tudo aquilo que eu fiquei aqueles 8 anos estudando dentro do quartel, eu não aproveitei para nada, assim na questão profissional fora do quartel. E ali foi que eu voltei a estudar. Daí eu comecei a fazer faculdade, tudo isso, e foi aonde eu comecei a ter uma certa curiosidade com a parte literária, mas eu nunca fui um leitor assim assíduo, tanto que a minha formação é matemática e física. E só que daí, mas ali foi onde assim eu vi que
eu comecei a ter um pouco de interesse, mas não era muito, não pegava muito firme. E que nem eu falei, depois, há uns 8 anos, há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer parte da equipe da CBTG, que é a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, e depois mais para frente da equipe do MTG do Estado, daí tinha muitas coisas que eram faladas assim nas nossas reuniões, não é que eu não concordasse, mas que eu ficava com uma pulga atrás da orelha. Então isso fez com que eu começasse a ler e começasse a ir atrás, e eu fui pegando gosto. E ali foi aonde, tanto que a minha esposa brinca comigo que, e ela até é uma crítica assim, que ela diz que eu estou transformando a nossa casa num local cheio de traça, porque eu vou nos sebos assim, compro livros, procuro livros de 100 anos atrás, porque é a única que eu encontro alguma referência. Mas foi nesses últimos 10 anos que eu comecei a ter mais esse interesse pela leitura, mais na parte da nossa história, enfim, da história da dança também, né? E é bem restrito, né, esse mercado da história gaúcha, assim, são poucas editoras, né, que... Isso, é uma dificuldade que nós encontramos. Por exemplo, esses 4 livros que eu já fiz, que já foi editado, foram livros que foram edições particulares, no caso. Ou de patrocínio de algumas pessoas que me ajudaram, pessoas da comunidade, por exemplo, ou, por exemplo, a reedição do Bailar Gaúcho, eu paguei 5 mil do meu dinheiro, enfim, mas porque a gente não encontra, infelizmente nós não encontramos. Agora tem esse outro, eu já decidi que eu não vou pedir patrocínio e também não vou tirar dinheiro do bolso, então não sei como que eu vou fazer. Então vou fazer por intermédio de projeto, alguma coisa assim, eu vou ir atrás. Porque infelizmente hoje para esse meio não é fácil. Eu não sei se não tem muita saída ou se as editoras não têm interesse, não sei. Vou ser bem franco para ti, não sei explicar o porquê. Não são muitas, né? Eu acho que é Martins Livreiro, são poucas. A Martins Livreiro, por exemplo, eu entrei em contato em função desse outro livro. Nós deixamos alinhavado alguma coisa. Sim. Mas eu acho que, eu não sei de cabeça, assim, outra que edite esse tipo de literatura, né? Esse tipo de material. Bom, e tu é graduado em matemática e tu atua nessa área ou tu atua só no tradicionalismo? Não, hoje eu tive um problema de saúde fazem 9 anos e a partir daquele momento assim eu reorganizei minha vida. E daí eu não vou dizer que eu não volto a dar aula, tu entende? Não, porque o que eu gosto é de dar aula. Mas por enquanto eu estou lidando nessa questão da parte literária, na questão do movimento, enfim, palestras. A gente tem uns outros negócios lá, eu estou conseguindo conciliar, né? Eu não tenho ideia de voltar a dar aula em sala de aula. Pode ser que um dia eu volte, mas por enquanto não é. Eu quero me dedicar mais nessa questão da parte da literatura. E tu és um pesquisador do Paixão Cortes, não é? Isso, eu convivi com o Paixão Cortes eu acho que por uns 20 anos, assim, conviver de dentro de casa. Nós começamos em 1997, lá em Antônio Prado, nós fizemos parte do Mogap, que era um projeto que ele tinha. Nesse projeto era o quê? Com edições de livros, cursos, palestras, tudo ministrados por ele. E ali a gente começou a criar um vínculo de amizade, foi indo e eu sou grato porque eu aprendi um monte de coisa com ele. Um monte de coisa assim. E ele levou com ele mais uma infinidade de coisas. Mas eu tive essa convivência acho que foi em torno mais ou menos de 20 anos, assim, ele com a dona Marina, enfim, a gente passava, as férias, a gente ia para a Cidreira, na casa dele, na praia, às vezes ele ia para a serra, lá para casa. Nós criamos esse vínculo de amizade, assim, bem forte, assim. E foi uma das coisas que fez com que porque eu discordava muito dele. Como nós tínhamos essa liberdade, chegava um ponto que tu não tinha mais argumento com ele, então tinha que ser válido o que ele falava, porque ele foi a pessoa que pesquisou, o principal no caso, né? Então, mas eu tinha várias coisas que ele dizia assim que eu não concordava, então não é que eu ia para cima, mas eu chamava ele para o debate. E nós íamos debatendo, e chegava um ponto que eu não tinha mais argumento. E daí ficava o que ele dizia. Perfeito. Mas foi ali que também que me deu, assim, sabe, que
me deu aquele estralo, eu digo, não, mas isso aí não tá legal dessa forma. E foi aonde a gente, ele me ajudou muito, sabe? Porque às vezes eu ligava para ele, ó, Paixão, eu precisava disso, aquilo. Ele disse, ó, eu acho, dizia, que em tal livro tá, e daí eu ia atrás dos livros. Ele me auxiliou muito nessa questão dos primeiros livros. E como é que vocês conheceram? Foi por intermédio desse projeto. Nós queríamos participar, nós queríamos trazer ele na época para Antônio Prado, para ele fazer um curso em Antônio Prado, no CTG, um curso de dança folclórica. Daí ele estava ministrando um curso em Ana Rec, um final de semana, que é próximo, que Ana Rec é Caxias, próximo de Antônio Prado, e nós pegamos o carro e fomos, nós estávamos fazendo o curso, e daí de tarde nós conversamos com ele disse, não tem problema, é assim, e daí nós levamos a ideia para a patronagem do CTG, enfim, e se mobilizamos e fizemos esse curso, e daí a partir dali entramos no projeto, daí a gente editou 4 livros, a gente arrumou patrocínio para editar 4 livros, nós fizemos 7 cursos, ele avaliou todos os eventos nossos, né? E nós fomos o pioneiro, em 1998, das danças do tropeirismo biriva, porque até então não existia, daí ele apresentou para nós a pesquisa e nós nos interessamos, e daí foi feito em 1998 o primeiro curso em Antônio Prado e o primeiro concurso no rodeio em dezembro. Foi ali que afinou a nossa relação, né? E a partir daquele momento, daí, nós ajudava, ele montou uma equipe, um grupo de instrutores ali, depois, mais para frente, que essas pessoas auxiliavam ele em algumas reconstituições, revisavam os livros, e daí eu fazia parte desse grupo de pessoas. Então, ali foi que a gente criou esse vínculo, né? E ele é um ícone, né, no estado, assim. Na tua visão, que eu conhecia ele tão bem, assim, qual é o principal legado que ele deixou? Eu estou aqui hoje por causa dele. Eu acho que esse aí foi o principal, assim. Tiveram outros pesquisadores, mas o que ele fez, eu vou dizer, ele fez até o que ele fez junto com o Lessa, com o Barbosa Lessa. E depois que o Lessa foi para São Paulo, que ele separou. E o que ele fez depois, eu acho que eu não conheço na história alguém que tenha esse. Por exemplo, ele deixou 100 registros de 100 temas coreográficos. Por exemplo, nós temos o concurso do Fegadã, que é um concurso organizado pelo MTG, que além do Enarte, o MTG tem o Fegadã. Que são 60 temas coreográficos bailáveis, 60 danças que ele deixou a pesquisa, são 63, 64. E as outras 30 e poucas ele tem citações, muitas ele tem a coreografia, mas não tem a música. Outras ele tem a música, mas não tem a coreografia. Mas ele cita as danças, então ele deixou 100 temas que foram dançados em todo o Rio Grande do Sul, então isso ninguém fez, acho que falando mundialmente, eu não conheço alguém que tenha deixado algo assim para um povo, para um país, ou para um estado, como ele fez para nós, né? Quando eu fiz parte da CBTG, o que mais me chamou a atenção quando nós íamos lá para o Mato Grosso, para São Paulo, eram as reuniões nas entidades, assim, tu não dizia que tu estava no Mato Grosso, tu dizia que tu estava numa entidade tradicionalista no Rio Grande do Sul. Então, tudo que ele fez, né, o movimento, enfim, eu acho que, como eu falei, o que ele fez, acho que não vai ter ninguém que faça o que ele deixou para nós, né? Teu primeiro livro foi Tropeirismo Biriva, né? Tropeirismo Biriva. Como é que foi assim, ó? Como é que tu te deu conta que aquele assunto rendia um livro que valia a pena escrever? Esse livro foi engraçado. Nós fomos avaliar o Nacional em Jataí, em Goiás. O Nacional é um concurso nacional. Os campeões de cada estado se reúnem numa determinada, é organizado pela CBTG, que é a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, se reúne no determinado local e daí vai sair o campeão nacional. Esse ano, agora o ano que vem, em janeiro, é em Criciúma, mas naquela oportunidade foi em Jataí, em Goiás. E nós fomos avaliar, eu e mais 2 colegas, nós fomos avaliar o Tropeirismo Biriva, que tem o concurso Tropeirismo Biriva. Tá, enfim, acabou o concurso. Quando nós vínhamos voltando, o Tony Cid Pereira, aqui de Dom Pedrito, ele era o diretor artístico da CBTG. Daí ele falou para nós, pessoal, vocês têm que organizar um material, porque não tem descrito todos os temas, como se faz. E nós estamos avaliando aqui para cima, enfim, nós estamos avaliando pelo que o Paixão diz, perfeito, mas não tem descrito. E daí eles, quem sabe vocês escrevem, porque o Paixão já não estava mais em condições de escrever, né? E daí nós se olhamos, quem né? Porque eu nunca tinha, quem somos nós, pensei, né? Quem sou eu, por exemplo, para escrever um livro? Não dei bola porque ele falou. Quando eu cheguei, depois passando o tempo, me ligaram, o Tony me ligou dizendo, Cristiano, tal data nós temos que ir a Curitiba para dar um curso de tropeirismo, tu vai dar um curso para organizar o material.
E tá, daí eu peguei meu computador, abri, eu tinha todo o material lá, fui lá, dei o curso, voltei, daí quando voltei, daí eu me deu esse estalo de, tá, mas eu disse, aqui eu tenho tudo, eu tenho o livro pronto aqui. E foi naquele momento que daí eu comecei a organizar, porque o que que acontece? Nós temos a dança dos facões, que tem a descrição completa dela no livro As Chegas, que o Paixão deixou, então ali um leigo pode pegar o livro As Chegas e sair dançando a dança dos facões, porque tem partitura musical, tudo isso. A dança da chula tinha descrição coreográfica no manual azul do Paixão, feito acho que em 1953 ou 54, se não estou enganado, e ainda era a chula de repetição. Depois o MTG fez o livro de chula, mas era totalmente diferente para o concurso de tropeirismo. O Chico do Porreto só tinha algumas considerações, só como fazia, mas não explicava tempo musical, tudo isso. E o fandango primitivo não tinha nada, só citava as figuras, enfim, não sabia. Então, para te poder dançar essas danças, tu tinha que ir num curso. E quando tu está num movimento organizado, como a gente fala, não se permite mais esse tipo de coisa. Nós temos, e eu sou dessa opinião, que todos têm que ter formação igual. Né? Então daí ali foi, e daí eu comecei a organizar o material, daí eu vi que só faltavam as fotos. Só que inicialmente era para mim fazer o livro de tropeirismo e o livro de interpretação artística, que era o que eu também falava. E daí mandei para revisão para um amigo meu, para o Luciano Fleck, lá ali da Grande Porto Alegre, daí o Luciano olhou, disse, tá, Cristiano, mas aqui tu tem 2 livros, cara. Separa, ele falou, faz o de tropeirismo primeiro, bota mais argumentos e deixa o de interpretação. E daí foi isso que eu fiz. Daí tirei as fotos e daí nós lançamos o livro do tropeirismo, que é esse que eu não tenho aqui, que eu falei que daí acabou o livro físico, eu só tenho na plataforma Hotmart no e-book. Mas foi onde surgiu a ideia. E a partir do livro de Biriva foi que daí eu peguei gosto, né? Do livro de tropeirismo, daí foi que deslanchou. E logo depois tu lançou o Bailar Gaúcho entre a técnica e o sentir, né? Que é esse aqui. Que daí esse aí era uma parte, o primeiro era esse aí, o do tropeirismo, eram os 2 juntos. Daí que o amigo meu, o Luciano, esse que fez a revisão técnica, ele disse, não, para aí, cara, você tem 2 livros. E daí, essa aí é a segunda edição, no caso, né? Mas eu fiz daí, mas é basicamente a mesma coisa, só que a segunda edição eu me prendo mais na questão de movimentos femininos. Porque é natural, tu como homem, tu se apropria mais da parte masculina, né? Sim. Então isso não é que passou desapercebido, mas eu citei a parte feminina, mas também deixei entre aspas, algumas falhas. E daí quando as pessoas que liam me falavam, Cristiano, o livro é bom, não sei o que, mas eu achei que faltou mais a questão feminina. E daí na segunda edição eu me prendi mais mantive a primeira edição, mas botei mais coisas da questão feminina na parte da interpretação coreográfica. E como é que foi isso? Porque, afinal, tu sempre se preocupou, como tu disse, que você se preocupou com a parte masculina. E tu teve alguma assessoria de alguma mulher para conseguir, de algumas mulheres, enfim, para conseguir transmitir isso para o papel? Na verdade, assim, ó, a gente como avaliador, eu fiquei 10 anos na equipe técnica da CBTG. E 3 anos na equipe técnica do MTG do Rio Grande do Sul. Então, ali como avaliador, tu aprende na teoria o movimento. Então daí a Fernanda, né? Isso, a Fernanda tá fazendo o movimento lá, daí tu olha, não, aquele movimento tá errado. Mas se for pedir pro Cristiano fazer o movimento, ele não vai saber fazer, porque é natural, eu sou homem. Então assim, ó, eu sabia na teoria, mas na prática não. Então o que eu fiz? Eu tinha algumas gurias da equipe da interpretação que me auxiliaram, entende? Para mim poder falar mais especificamente nessa questão feminina. Então eu trago, por exemplo, que eu falei ali na palestra, eu trago mais da metade do livro questão de formação, porque eu acho que eu sou da opinião que para ti poder representar algo no palco, tu tem que entender como eram as pessoas. Porque a gente fala de danças de projeção folclórica do século XVIII e da metade do século XIX, do início do século XIX. Então, para ti poder apresentar esses temas no palco, tu tem que entender como essas pessoas se portavam, como era a sociedade deles nesse período, para te poder interpretar direito, enfim, ou fazer de uma forma mais, não vou dizer correta, mas uma forma mais característica. Então daí eu me prendi nessa questão de formação, como que funcionou, todo esse tipo de coisa, que foi algo que eu falei um pouco na palestra. E depois eu peguei as 25 danças do regulamento do MTG, do manual do MTG do Estado, e falei sobre a minha visão, tu entende? Sobre a minha visão de cada dança.
Então, mas ficou bem, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Ficou bem interessante. Porque muda tudo, né? Até o traje, o calçado que a mulher usa e o homem usa diferente, né? Tudo. Que nem eu digo, depende da forma que tu se veste e da forma do comportamento. Eu cito muito exemplo assim, ó, a dança do tropeirismo, o biriba, a gente se porta de uma forma diferente. Por quê? Porque são só homens. Se nós fizermos um jantar hoje, só os homens, nós vamos se portar de uma forma diferente. Se as mulheres, a Fernanda convida minha esposa, Deus, vamos fazer um churrasco lá só as meninas. Vocês se portam de uma forma diferente, como se os homens estivessem juntos. Vocês têm uma certa liberdade entre vocês. Então tu tem que saber, para poder interpretar as danças, tu tem que saber essas diferenças, né? Se portar, como que se portavam nesse tema, determinada época, esse tipo de coisa. A roupa tem um significado. A pessoa que era, por exemplo, o dono, o estancieiro, por exemplo, o dono da fazenda, tem uma forma de se portar diferente de comportamento do peão. Claro que eu sempre falo assim que as camadas mais humildes sempre vão querer tirar como exemplo as camadas superiores, mas eles têm a forma deles se portar, né? É bem distinto. Então isso eu tento trazer no livro, né? Para que as pessoas entendam, né? Porque quando eu avaliava, nós éramos muito cobrados assim, ó. Tá, mas eu fiz tudo que tu falou, tudo que, enfim, mas tu deu a nota, entre aspas, baixa. Daí eu digo, cara, o que o teu grupo fez foi mecânico. Tu via que não era natural deles, eles não entendiam o que estavam fazendo. Então é bem complicado isso, né? É bem difícil. É isso aí. Porque a movimentação, por exemplo, questão de movimentação tu consegue ajustar. Se tu tem um grupo de dançarinos bons, assim, tu consegue ajustar, não jogar saia. É que nem harmonia, tu vai pegar ensaiando. Tu consegue ajustar, mas o sentir, o sair de dentro, isso aí tu só vai ter se tu conseguir entender o que tu tá fazendo, né? Isso é natural, é qualquer coisa, né? Até na parte profissional. Eu, como dava aula de física para o 3º ano, vou falar de calor. Se eu não entender o que é, eu até posso passar para eles, mas eles não vão conseguir compreender aquilo que eu estou explicando, né? Então isso é natural, né? No jornalismo a gente diz, né, que a gente tem que fazer uma coisa que uma criança de 5 anos entenda e uma pessoa de 80 anos entenda também, para passar por todo esse público, né? Não, mas é isso aí. Porque para ficar entendível. Bom, depois veio Valsas e Valsados de Antigamente, né, que foi teu 3º livro, né? Esse foi um livro assim, ó, que é em parceria com o Tony, aqui de Dom Pedrito, Tony Cid Pereira. Esse foi um livro que nós estávamos... Não sei onde é que nós estávamos conversando, assim, acho que foi uma vinda que eu vim a Dom Pedrito, que eu fui conhecer, e daí eles disseram, hoje eu sinto uma necessidade, por exemplo, de nós falar da valsa. Ele disse, porque a gente não tem referência como ela chegou, quando ela chegou, e foi algo que surgiu assim, e daí nós fomos fazendo, eu lá na Serra, ele aqui na fronteira, daí eu mandava para ele, e daí nós tínhamos a ideia de reescrever, fazer uma releitura da Valsa do Lenço, que era uma pesquisa do Paixão Cortes da Lília Argentina, que constava no livro Maitá. Só que para nós poder fazer essa releitura, nós tínhamos que se encontrar. E daí um dia ele estava em Pelotas e eu estava em São Gabriel. Daí o dia que eu estava aqui em Bagé, ele estava em Erechim, nós não conseguimos se encontrar. E daí um dia nós conseguimos nos encontrar lá em São Gabriel. Daí de manhã nós organizamos e daí fizemos esse livro. Tipo, ajustamos os detalhes. E até quem patrocinou foi o Tuca, o Recanto do Gaúcho de Quaraí e a Aquatec de Passo Fundo, que foram eles que patrocinaram o livro, né? Escrever sobre danças me parece um tema bem curioso, né? Porque ele lida com... ele não é só ler, né? Tem que ter uma interpretação, e uma interpretação porque vai ser representada num palco, uma coisa assim. Como é que é essa linguagem? Como é que vocês se prepararam, né? Tu te preparou para escrever assim de uma forma também que fique acessível, e também porque às vezes mudam até os termos, né? Porque lá na Serra às vezes pode ter alguns termos que se utiliza lá e não se utiliza aqui, e vice-versa, né? Aqui a gente está na fronteira com o Uruguai, às vezes tem muito termo, uma mistura, né? Um portunhol, assim, como é que é? Na verdade, assim, por exemplo, criou-se no movimento, quando o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa começaram as pesquisas, eles criaram alguns termos. E esses termos se manteve. Então, vamos dar um exemplo, passo de polca. Para um leigo, ele não vai saber o que é, mas uma pessoa que entende o que é o passo de polca, ele vai ler, ele vai saber o que é. Tanto aqui como na Serra, enfim, porque criou-se uma linguagem regional. Não vou dizer universal. Não tem como nós fazer comparações. Por exemplo, se nós for pegar, por exemplo, a literatura alemã, ou portuguesa, ou espanhola, que fale sobre dança, eles têm uma linguagem deles. Tu tem que compreender essa linguagem porque é uma linguagem regional do país deles. Então, aqui no Rio Grande do Sul criou essa linguagem
das danças. Então fica fácil em função disso. E é a questão da vivência, né? É a questão da vivência. Tu vive muitos anos, tu pega aquilo ali, é fácil de tu fazer, né? Mas essa questão, essa linguagem criou-se durante o tempo, né? Eles criaram essa linguagem para ficar fácil. Sim. Bom, agora eu queria que tu nos falasse um pouco do teu livro mais recente, que é o que tu veio lançar aqui em Bagé, né? Que ele foge da dança, né? Ele fala sobre as lendas, né? Como é que foi para escrever esse livro? Como é que foram selecionadas essas lendas? O que te levou a sair do mundo da dança para falar sobre outro aspecto cultural? Esse livro tem uma curiosidade porque eu tenho um menino de 11 anos, nós temos um menino de 11 anos, o Pedro. E o ano passado, enfim, ele chegou lá em casa e disse assim, ó, pai, eu preciso que tu me fale de uma lenda do Rio Grande do Sul. Daí estava eu e a minha esposa e a Andresa sentados na mesa, nós se olhamos assim. Tá, eu falei, eu não lembro qual foi a lenda que eu falei para ele, tá, ele levou para a escola. E daí quando ele saiu dali, eu olhei para a Andresa e falei com ela, eu digo, tem alguma coisa errada. Eu digo, porque se nós que convivemos o dia a dia no movimento tradicionalista, nós aqui, lá em casa tem um livro, né? O nosso filho não sabe nenhuma lenda do Rio Grande do Sul, imagine uma criança que não tem esse conhecimento, essa vivência. E a partir dali surgiu a ideia. Daí o que aconteceu? Ao meu ver, eu peguei as 10 lendas que eu achei mais interessantes, não são as principais, mas eu peguei as 10 lendas que eu sobre. Por exemplo, tem uma lenda aqui, o Sanguanel, que aqui você não conhece, eu acho, porque é uma lenda característica da Serra, da região da Serra do Italiano, mas é algo que eu achei interessante. E daí, como eu peguei, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Neguinho do Pastoreio, eu peguei 3, 4 lendas e resumi numa só. Só que como foi um trabalho não foi pesquisa, foi eu recolhendo coisas que já tinham sido editadas, eu digo, eu não vou vender esse livro, pensei comigo, eu não vou vender. Daí, no mesmo momento, conversando com a minha esposa, ela faz um trabalho voluntário numa fazenda terapêutica que tem em Antônio Prado, que trata de dependentes químicos, que é a Pátria. Ela faz um trabalho voluntário lá, ela lida com artesanato, e daí ela faz um trabalho, vai uma vez por semana lá, dá aula. E daí nós tivemos a ideia, por que não nós pedir patrocínio para as empresas e nós fazermos esse livro e nós doarmos o que nós arrenda para essa instituição. Então a gente pensou assim, então se nós for ver, nós falamos da letra do Neguinho do Pastoreio, daí é direcionado para o público infantil. Daí vai ter a língua do pastoreio, daí a criança vai ler a lenda e daí vai ter um desenho depois da lenda para ele pintar. Daí depois vai ter do Boitatá, mesma coisa, vai ter a lenda. Além disso, daí tem alguns relatos, acho que são 4 pessoas que já saíram da clínica, que ficaram lá 9 meses, eles fazem, eu acho que é amor fraterno, enfim, eu não sei como que é o nome do que eles fazem lá. Então tem 4 internos que escreveram, sabe, o depoimento deles ficou bem interessante. Então toda essa renda que é feita desse livro é revertida para essa instituição, porque ela não tem fins lucrativos, né? E até então ela se mantinha por doações. Agora eles conseguiram a filantropia, daí vem o dinheiro do Estado, enfim, mas a dificuldade de se manter é incrível. Então daí nós tivemos a ideia. Então é um livro que é R$30 e todo o valor desse livro é revertido para essa instituição. Mas foi assim que surgiu a ideia, né? Bom, e tu tem projetos futuros de livro, tu já deu uma pincelada lá no início, né? Que tá com um projeto do novo livro, né? Pode nos adiantar um pouquinho sobre ele? Sim, ele na verdade ele tá pronto. Só falta a questão das fotografias agora. Porque como a minha esposa, lá é tudo meio feito em casa. A minha esposa gosta de tirar foto. Então daí nós vamos sair para o interior, nós já temos várias fotos, mas nós vamos sair para o interior, lá nós temos uma propriedade lá e daí ela vai tirar as fotos para nós colocar nos livros. O livro está na revisão ortográfica. Ensaios do povo gaúcho, lendas, bailes e costumes. Então eu trago variados, por exemplo, tipos de bailes, eu falo das bezedeiras, dos costumes, até ali eu falei daqui, um livro que foi referência para mim foi o livro do seu Severino, ali de Candiota, isso, é Candiota, né? Ele mora em Candiota. Então foi um livro que eu peguei como referência, então eu falo das lendas, falo das danças do cotilon, que eram brincadeiras que eles faziam durante os bailes, falam dos tipos de bailes
que os nossos antepassados faziam, as formas deles se divertir. Tá bem interessante, tá bem legal. Que nem eu falei, eu não tenho ainda uma estimativa de quando ele vai sair, porque que nem eu falei, esse eu não quero, enfim, eu vou esperar um pouco. É isso aí. Eu não tenho condições hoje de financiar, né? E são só de bailes antigos ou falam também de atuais? Não, eu fiz um recolhimento de tipos de bailes antigos. Por exemplo, eu peguei aqui, por exemplo, eu vi no livro do Heron, ele fala o baile do lagarto, ele cita. Daí eu fui atrás, daí liguei para vários conhecidos aqui, daqui da região. Bagé, como eu falei, eu não tenho, mas de Dom Pedrito. E daí eles foram me passando alguma coisa e daí eu reescrevi o baile. Bem, então são tipos de brincadeiras que eles faziam, mas tudo antigo, nada atual, né? É mais assim, ó, não é uma obra para que se torne, eu nunca tive a pretensão dos meus livros se tornarem referência de alguma coisa, tu entende? É aquela coisa assim, ó, eu vivo no movimento, eu trabalho com movimento. Ah, mas tem um livro do Cristiano lá que de repente, se eu der uma lida, pode ser que eu encontre algo que vai me ajudar para aquilo ali, para aquele. Então é para esse tipo de coisa que tipo, eu penso quando eu vou fazer o livro, tu entende? E é uma forma de deixar registrado também, né? Isso, perfeito. Eu tenho aquela coisa assim comigo, ó, uso um termo que vale muito, que é meu, é desmonopolizar a informação. Não adianta, eu posso ter informação. Se a tua entidade tem condições, que é o que acontece, de pagar 4 mil para mim vir aqui um final de semana, eu venho e passo a informação. Perfeito? Mas não é isso, a informação é do povo. Então, no momento que a gente está fazendo isso, eu estou desmonopolizando o meu conhecimento, enfim, e outros conhecimentos. Para quê? Para que todas as pessoas tenham, né? Eu me preocupo muito com isso. Então, muitas vezes a gente é taxado por alguma coisa, mas a minha parte eu estou fazendo, né? Das lendas, como tu escreveste, e esses assuntos muitas vezes vão passando assim, de pai para filho, desse DG e tal, mas não fica registrado, né? E daqui a pouco as pessoas não estão mais aqui, do nada elas podem não estar mais aqui, né? É isso aí, por exemplo, em Passo Fundo. Eu estava em Passo Fundo, daí tinha uma prof lá da terceiro ano, quarto ano, daí ela pegou o livro, dali na semana ela me ligou. Ela disse, Cristiano, é o seguinte, eu preciso de 35 livros para minha turma. Eu quero que toda. Daí como? Daí, claro, eu fiz pela metade do valor, que era um monte, como era filantrópico, daí. Mas tu entende, ela ocupou o livro, daí ela disse, depois que nós ocupar, vai ficar na biblioteca da escola. Digo, mas é isso, porque não pode deixar se perder, né? Nós tivemos a oportunidade de vir alguém e contar para nós, ou a nossa vivência nos permitiu isso. Mas muitas pessoas não têm isso, né? Então é essa a minha preocupação, né? Bom, para finalizar, queria te pedir uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Algum livro que tu indica para eles lerem? Tu diz do quê? Do meio tradicionalista, não? Qualquer um livro que tu goste muito, um livro que tu indique para os telespectadores. Eu vou citar um livro, só que eu não lembro o nome do autor, porque é em inglês, e daí eu tenho uma dificuldade. É Invenção das Tradições. Assim, ó, é perfeito, só que é um livro que tu tem que ler umas 3 vezes para ti poder entender. Ele é um escritor, eu não lembro o nome dele agora, até peço desculpa. Ele é um escritor alemão que ele fala sobre a invenção das tradições. É bem interessante. Para quem vive desse meio ou quer pegar uma literatura um pouco diferente, um livro diferente, eu recomendo. É um livro espetacular. Mas é aquela coisa, tem que ler 2, 3 vezes para poder entender. Tá bem, muito obrigada então, pela sua disponibilidade de falar conosco, de bater esse papo literário conosco. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos na próxima semana, a partir das 7 horas da noite no domingo. Tenha uma boa leitura.